Olá, alunos do ensino médio! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é a resolução de sistemas lineares por escalonamento. Este tema é de conteúdo integrado, então lembra, esta aula é gravada. Então, a qualquer momento que você quiser rever uma explicação, um slide, pare o vídeo, retorne, depois dá um play e continua. Então, separe aí folhas para você fazer nossas atividades, para depois poder conferir os resultados. E vamos aprender matemática. Vamos lá. Vamos começar, então, lembrando o que é um sistema linear e como a gente pode representá-lo por uma matriz. Um sistema de equações lineares, ele tem equações com variáveis x, y, a, b. O nome da variável pode ser qualquer letra do alfabeto, a gente já sabe disso. Muito bem. Ele é um conjunto que a gente pode colocar através de uma matriz de forma ordenada. Mas como que a gente faz isso? A gente utiliza os coeficientes das incógnitas e dos termos independentes. Então, observe que eu coloquei para vocês em azul os coeficientes das incógnitas. 2, menos 3, menos 1 e 5. E coloquei em amarelo os termos independentes. 7 e 12. Muito bem. Observe que na esquerda eu coloquei o sistema com duas equações e duas incógnitas. A primeira equação, 2x menos 3y igual a 7. E a segunda equação, menos x mais 5y igual a 12. E logo à direita tem a matriz de tamanho 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, com os coeficientes lá das equações. Então, na primeira linha, linha 1, o 2 menos 3 e 7. E na linha 2, o menos 1, 5 e 12. O objetivo, então, é escalonar essa matriz, isto é, transformar este elemento A21 em 0, com operações entre as linhas, para depois descobrir o valor das incógnitas. Aí, nossa, como que a gente faz isso? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou R$13. Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou R$32. Expresse essa situação por uma matriz. Muito bem, escolhe 2 letras. Por exemplo, vou chamar caneta de X e vou chamar caderno de Y. Joia. Vou montar a equação da Joana. O que a Joana comprou? Ela comprou 2 canetas, então 2 vezes x, e um caderno, então mais y, e ela gastou R$13. Vou montar agora a equação do Carlos. O Carlos comprou 4 canetas, então 4 vezes x, e 3 cadernos, mais 3 vezes y, e ele gastou R$32. Então, este é o meu sistema de equações com 2 incógnitas. Aí, eu vou montar uma matriz. Como é que eu faço mesmo? Eu vou usar os coeficientes. Então, vamos lá. Na primeira equação, eu tenho o número 2, o 1 e o 13. Na segunda equação, o 4, o 3 e o 32. E eu montei uma equação com 2 linhas e 3 colunas. Tranquilo até aqui? Olha a resolução desse primeiro exemplo. Ótimo! E agora, como que a gente resolve esse sistema? Eu quero saber o preço de uma caneta e de um caderno. Então, olhe só. Eu quero resolver esse sistema através do escalonamento. Se eu quero escalonar, eu quero transformar este elemento abaixo da posição i igual a j em 0. Você fala i igual a j?
Vamos relembrar? Numa matriz, eu tenho os elementos A11, A12, A13 e na segunda linha A21, A22 e A23. Por exemplo, para uma matriz de tamanho 2 por 3. I é igual a J em A11 e A22. Então, o elemento A21 é que eu quero transformar em 0. E eu posso fazer isso utilizando as duas equações através de operações matemáticas. Então, vamos lá, preste atenção. Lembra, a gente já tinha montado essa matriz. Na primeira linha, 2, 1 e 13. E na segunda linha, 4, 3 e 32. Então, eu vou escalonar essa matriz. O objetivo é fazer este número 4 se transformar em 0. Então, esta linha 2, eu posso pensar em fazer o seguinte. Linha 2 menos 2 vezes linha 1. Porque 2 vezes 2 vai dar 4, eu troco o sinal. Quando eu somar, vai dar 0. Vamos ver se dá certo. Observe o elemento A21. Acima do elemento A21, eu tenho o número 2. Então, eu vou pegar linha 2, que é o próprio elemento, que é 4, menos 2 vezes 2. Tá dando certo. 4 menos 2 vezes 2, 4. E 4 menos 4, 0. Perfeito. Vou, então, aplicar esta mesma regra para o elemento A22. Então, vamos lá. Eu vou ter, acima, a própria posição é 3, menos 2 vezes acima dele, o 1. Joia! Então, eu vou ter 3 menos 2 vezes 1, 2. E 3 menos 2, 1. E só falta o elemento A23, que eu tenho o 32. Então, 32 menos 2 vezes acima dele, o 13. Então, vamos ver quanto que vai dar este resultado. 2 vezes 13, 26. E agora eu tenho 32 menos 26. Que essa tá fácil, hein, gente? Eu vou ter 6. Portanto, a minha fração, a minha matriz equivalente tem 2, 1 e 13 na primeira linha e tem 0, 1 e 6 na segunda linha. Perfeito. E agora, como é que eu começo a saber o valor da caneta e do caderno? Lembra? Eu vou começar da última linha. A primeira coluna diz respeito às canetas, que a gente tinha chamado de X. A segunda coluna diz respeito aos cadernos, que a gente tinha chamado de Y. E a terceira coluna é o termo independente. Na última linha, eu tenho um Y e termo independente é 6. Se um Y é igual a 6, então eu já descobri o preço do meu caderno. O meu caderno custa R$6. Ótimo. Agora, eu vou olhar na primeira linha. Então, na primeira linha, eu tenho 2x mais y igual a 13. O y nós acabamos de descobrir que vale 6. Então, eu vou ter 2x mais 6 é 13. Pego 6 e mando ele para o outro membro. 13 tira 6. Então, eu vou encontrar que 6 eu vou ter para chegar no 13, vai dar 7. E passo 2 dividindo. 7 dividido por 2, 3,5. Então, eu descobri que uma caneta custa R$3,50. Então, está aqui a resolução deste exemplo. Tranquilos? Ótimo. Então, agora eu vou passar para vocês 2 atividades. Preste atenção na leitura. Quando eu terminar, pause o vídeo, vai lá, resolve e depois volta para conferir, tá bom? Primeira atividade. Atividade 1. Ricardo comprou uma calça e 2 camisas e pagou R$240. Antônio comprou 2 calças e 3 camisas e pagou R$405. Represente essa situação por uma matriz. À direita do seu slide, eu coloquei uma sugestão.
calça X, camisa Y. E atividade 2. Naquela mesma situação entre o Ricardo e o Antônio, aqui está a matriz representada para você. E eu quero que você escalone a matriz e me fale qual é o preço de uma calça e de uma camisa. Não esquece, hein? Vai resolver o sistema de baixo para cima, ok? Agora pause o vídeo para você resolver as atividades. Já voltamos. Voltamos! Deu para fazer a atividade tranquilo? Fácil? Então, vamos conferir. Atividade 1. Muito bem. A calça é o X e a camisa é o Y. Então, vamos ver como que fica a equação do Ricardo. Uma calça X, 2 camisas, mais 2Y, ele pagou R$ 240. E vamos ver do Antônio, pessoal? Muito bem. O Antônio comprou 2 calças, 2X, e 3 camisas, mais 3Y, e pagou R$ 405. Então, este é nosso sistema e vamos pegar os coeficientes para montar a matriz. Então, na primeira linha, 1, 2 e 240. Na segunda linha, 2, 3 e 405. Temos uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Está aqui a resolução dessa primeira atividade. Tranquilos? Então, agora, vamos escalonar essa matriz. Quero transformar este elemento 2 em 0. Tenho linha 1 e linha 2. Ah, essa tá fácil. Então, vamos lá. Quem vai ser a linha 2? Vai ser ela mesma, menos 2 vezes a linha 1. Ah, que legal. Vamos lá, pessoal. Então, o elemento A2, 1. Eu vou ter ele mesmo, que é 2, menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2, 0. Ó, vamos lá. Elemento A2, 2. Ele próprio é o 3, menos 2 vezes, acima dele, o 2. 3 menos 2 vezes 2, 4. Então, vou ter menos 1. E o elemento A2, 3. Ele próprio é o 405, menos 2 vezes 240. Então, eu vou ter 405, menos 2 vezes 240, eu vou ter 480. Joia? Então, eu vou ter o valor menos 75. Perfeito. Então, observe que aqui eu coloquei já os valores para você na matriz. 1, 2 e 240 na linha 1. 0, menos 1 e menos 75 na linha 2. Olhando na linha 2, eu tenho menos 1y é igual a menos 75. Ambos sinais negativos, ambos sinais positivos. Retorno na linha 1, 1x mais 2y é igual a 240. No lugar do y vai o 75, e 2 vezes 75, 150. Então, passa subtraindo e encontro que o y é 90. Isso mesmo. Então, sabemos que uma camisa custa R$ 75 e uma calça R$ 90. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, veja novamente o vídeo ou procure o seu professor, ok? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!